Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Aqui ele já assina Irmão X. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 26, intitulado Na Edificação, ou seja, na construção, né? A edificação é o início, é a base de uma construção, né? Então, sem a edificação, não tem como construir absolutamente nada. Então, a mensagem de hoje, ela vai falar dessa construção, mas ela vai falar dessa construção espiritual. É um texto que é um texto denso, ele realmente nos chama muito a atenção e nos chama a responsabilidade, que eu acho que é isso que nos falta, conscientização da responsabilidade. Mas vamos iniciar ouvindo uma canção que será tocada pelo nosso professor Valdeir, carinhosamente a gente chama o professor, e logo depois eu vou pedir para uma jovem que está aqui na minha frente, a aniversariante, a Cecília, fazer a nossa prece de gratidão. Depois da música, tá, Cecília? As flores começam a brotar, as flores frutificarão no tempo de Jesus. Se quiserem, já pode sentir o perfume a exalar. As flores começam a brotar, as flores frutificarão no tempo de Jesus. Meu irmão, aprende a calar e a falar com o coração. Olha e vê, há tanta luz, faze brilhar também tua luz. E começar um novo tempo com Jesus, a começar. Olha e vê, há tanta luz, faze brilhar também tua luz, e começar um novo tempo com Jesus, a começar. As flores começam a brotar, as flores frutificarão no tempo de Jesus. Se quiseres, já pode sentir o perfume a exalar. As flores começam
ficarão no tempo de Jesus. Meu irmão, aprende a calar e a falar com o coração. Olha e vê, há tanta luz, faze também tua luz brilhar e começar um novo tempo com Jesus. A começar, olha e vê, há tanta luz, faze brilhar também tua luz e começar um novo tempo com Jesus. A começar. Deus Pai de misericórdia, Jesus, mestre amigo, que nos guia, que nos ampara, que está conosco em todos os momentos. Muitas graças vos damos, Senhor, Deus Pai, a Jesus, por esse momento que não deixa de ser um pedaço da vinha do Senhor. Que a semente que seja lançada aqui, pelos bons ensinamentos, pelas reflexões equilibradas, cheguem aos nossos corações de uma forma produtiva, que eles possam depois se transformar, como disse a nossa música ainda agora, em flores e depois em frutos, frutos de bons procedimentos, procedimentos inspirados na lei maior e amparados por Jesus, para que nós possamos realmente fazer essa semeadura produtiva. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, abençoa o dirigente dos trabalhos e todos aqui presentes. Que assim seja. Obrigada, professor. Obrigada, querida Cecília. Vamos então para o nosso texto? Quando nós encontramos almas nobres no nosso caminho, pessoas encarnadas do bem, que se tornaram assim ícones no nosso planeta, né? Então nós temos pessoas que se destacaram muito a nível moral. Então nós temos Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, a Madre Teresa, temos a Irmã Dulce, temos outros anônimos, pessoas que a gente olha e vê o bem nelas. Mas aí a gente para e fica pensando, a gente, poxa, eu queria tanto ser assim, mas a gente não entende o preço disso. A gente quer que os espíritos se aproximem da gente, coloquem um pozinho sobre nós e que tudo se modifique. A gente não consegue entender que essa é uma construção e uma responsabilidade nossa. Então, toda e qualquer mudança íntima, a responsabilidade vai partir de cada um de nós. Então, é uma questão de querer. Quando Madalena encontrou o Cristo, ela quis a mudança, ela pagou o preço da mudança, ela foi para o sacrifício. Quando Paulo de Tarso também encontrou o Cristo às portas de Damasco, ele também pagou o preço, ele também foi para o sacrifício. Então esse é o movimento que nós temos que entender. A mudança interna, ela não é um presente dado por algum amigo espiritual ou por Deus. Deus nos dá a oportunidade, mas quem faz essa conquista somos nós. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. Então a mensagem, o Humberto de Campos, ele vai nos trazer essa lucidez,
ele vai nos chamar essa atenção, fazendo algumas comparações. Bora lá? Na edificação. Os ociosos, ou seja, os preguiçosos, aqueles que não fazem nada, os ociosos de todos os tempos sempre encontram infinitos recursos para escapar ao círculo das obrigações que lhes competem. Então, os ociosos estão sempre prontos a darem uma desculpa para não trabalhar. Falando aqui do trabalho horizontal, ele está falando do trabalho externo, ele não está nem falando do trabalho interno. Então, se é para lavar uma louça, estou com o dedo machucado, o detergente me dá alergia, estou com dor na coluna. Se é para fazer ir para um hospital, acompanhar alguém, eu não suporto o hospital, me dá um desespero enorme o hospital. Eu tenho dor na lombar, eu não posso ir para o hospital. Eu não gosto. Então, a pessoa vai justificando sempre, porque, em verdade, essa pessoa é um ocioso, entende? Então, está sempre pronto a justificar, nunca pronto a fazer, sempre pronto a justificar as suas atitudes. E enquanto eu estou a justificar, não tem mudanças. Então, esse é o ocioso, o que sempre tem uma desculpa para não fazer, entendeste? Eu não faço por causa disso, por causa disso, por causa disso, e vai inventando a desculpa. Ele chama esse de ociosos, e ele diz, sempre encontram infinitos recursos, ou seja, sempre terá recursos para dar desculpas. Não acaba, é uma, é outra, é uma, é outra, é uma, é outra. Que lhes compete, essas obrigações estavam dentro da sua responsabilidade, tá? Comumente, ou seja, normalmente, estão queixosos e desalentados. Se queixam de tudo e não têm força para nada. É o ocioso. Para eles, os ociosos, os melhores cargos estão munidos no templo de serviço em que trabalham. As maiores realizações já foram levadas a efeito. Então, os melhores cargos já estão ocupados. Não, eu não tenho oportunidade dentro dessa empresa. Então, essa é a primeira desculpa. Não, todo mundo já está nos melhores cargos. Esse cargo aqui que eu estou não dá para fazer muita coisa. De onde eu estou não dá para fazer muita coisa. Mais uma vez, é o quê? Recursos para escapar. As maiores realizações, isso aqui ele está dando as justificativas que os ociosos dão. Então, a primeira é o quê? Os melhores cargos já foram ocupados. A segunda, as maiores realizações já foram levadas a efeito. Já foi feita. O que tinha de ser feito, foi feito. As estações do ano trazem variações decisivas que os compelem à permanência no lar. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos um período de muito sol e de muita chuva. Então, se é muito sol, está muito quente, não tenho condições de sair, né? Se é chuva, nossa, caiu um temporal terrível, uma chuva, não tem como sair, está tudo alagado. Então, a pessoa está sempre apta a dar justificativa. Mesmo isso sendo, como ele fala aqui, as estações do ano trazem variações decisivas que os empurram à permanência no lar. Então, está chovendo, eu não posso sair, porque está chovendo. Não é assim? Quantas vezes a gente deixa de vir ao trabalho espírita, a uma instituição, porque estava chovendo? Estava uma chuva enorme. E você vai perguntar, a pessoa até de carro vinha. Não é verdade? Outra, as relações sociais são algemas que os agrilhoam às longas conversações, né? Então, as relações sociais se tornam o quê? Algo que ele... Não, eu estava conversando com fulano, precisava conversar, e passa ali tempos e tempos e tempos a bom conversar. Os menores sintomas de enfermidade, uma unha encravada, uma dorzinha leve de cabeça, uma dorzinha leve lá na lombar, constitui um ensejo, uma oportunidade a dilatadas teorias sobre diagnoses diversas.
Você encontra a pessoa, menina, eu tive uma gripe, olha, você não tem noção. E essa minha gripe é uma gripe assim, é uma gripe assada, e a pessoa fica naquilo, né? É impressionante, tá sempre a falar, e é o assunto, né? Desculpe, por causa disso eu não tô nem podendo ver atividade, gente, olha, ainda faz assim, né? Tô nem podendo ver atividade. Estão os ociosos rodeados de obstáculos e não realizam coisa alguma. Vocês estão entendendo ou tá difícil? Estão rodeados de obstáculos. Quem está criando? O ocioso. O ocioso, ele está sempre justificando. Então, esse é um estudo que eu não posso ficar assim. Fulano é assim mesmo. Fulano está sempre... Não faça isso. Porque se nós entrarmos por esse caminho, a gente está perdendo a melhor parte do bolo. Vamos fazer uma autoavaliação. Vamos ver em que momento nós estamos dando desculpas para não participarmos do trabalho. Tá? Desculpa, só eu posso saber, só eu tenho que fazer esse processo de autoavaliação, entendeu? E o Humberto chama isso de ociosidade. Estão rodeados de obstáculos e não realizam coisa alguma. Porque está sempre justificando e não consegue realizar nada. Gastam fortunas para que ninguém os aborreça. E se alguém lhes pede contas dessa ou daquela edificação, explicam que não tiveram sorte. Fulano, por que você não fez isso? A vida não deixou. Eu não tive oportunidade para isso. Será que não teve oportunidade ou será que não quis? Essa sorte por eles transformada num gênio cego que distribui os favores divinos a torto e a direito. Então, isso assim, eu não tive sorte, é como ele diz assim, essa sorte seria transformada em um gênio cego. Cego por quê? Que não vê quem merece. A palavra sorte em espiritismo, ela nem existe. Porque sorte estaria fora da lei de causa e efeito. Estaria fora da lei do merecimento. O fulano teve sorte, mas merecia? Não. Então não é sorte, é merecimento. A vida eu sei que eu tenho que plantar para eu poder colher. Então o ocioso, ele não planta e quer colher. E ainda diz que não plantou porque não teve oportunidade. E ele vai, por quê? Porque ele não vai ver que ele não teve oportunidade. Ele vai dizer que ele não teve oportunidade porque ele estava numa situação tal. Não, quando apareceu, eu estava fazendo essa outra coisa, eu não pude ir. Não, porque no dia que teve essa palestra, que todo mundo está dizendo que foi espetacular, caiu um temporal e eu não saí de casa. Não, porque no dia desse trabalho eu estava com uma enxaquecazinha. E ele precisa se justificar, que é para ele escamotear a sua mazela. Entendeu? Então, toda justificativa é uma forma de eu mascarar a minha ferida. Porque eu não quero olhar para ela, eu não quero reconhecê-la que eu tenho. Às vezes, quando a gente não quer fazer um trabalho, ou que a gente está incomodado com alguma situação daquele trabalho, a gente começa a inventar doença. Inventa doença para não ir. Foge com as justificativas. Agora ele falou de uma forma exterior, falando de trabalho, de profissão, de vida, de movimento exterior. Agora ele vai entrar no interior. Assim acontece igualmente no campo das realizações de ordem espiritual. Quando ele fala em realizações de ordem espiritual, ele está falando da minha condição de espírito. E quando nós falamos a minha condição de espírito, eu estou falando de mundo íntimo. Eu estou falando de essência. Eu não estou falando de personalidade, mas da essência que eu sou. Olha só. Assim acontece igualmente no campo das realizações de ordem espiritual. É incontável o número de pessoas que se aproximam das fontes espiritistas, ou seja, é incontável, é muita gente
que se aproxima de centros espíritas, de atividades espíritas, e quando ele diz incontável, porque são muitos. Muitos o quê? Que se aproximam das fontes espiritistas, afirmando-se desejosos de iluminação. Eu quero aprender, eu quero me tornar um ser humano melhor, eu quero me iluminar. Eu quero aprender, eu quero estudar e eu quero me iluminar, eu quero me tornar um homem de bem. Então é incontável o número de pessoas que procuram o espiritismo para isso. Querem as bênçãos da esfera superior, desejam aquisições mediúnicas, quer ser médio psicofônico, quer ser médio de psicografia, quer ser médio vidente, quer ser médio de materialização, quer ser médio... Então, querem as bênçãos da esfera superior, querem sempre a companhia de espíritos nobres ao seu lado, querem aí ter a mediunidade, pretendem participar dos serviços de auxílio. Entretanto, em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume à palavra. Então, falar, querer, isso qualquer um pode falar, mas não é isso que vai resolver. Então, você pode ver, nós nos reunimos, vamos falar aqui de um tema, se fôssemos um grupo menor, né? Cada um fala uma coisinha, cada um fala muito bonito, cada um interpreta, fala da sua vontade de melhorar, mas é aquilo que ele diz aqui, ó. Entretanto, em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume à palavra. É necessário dispor de material efetivo na concretização dos propósitos elevados. Então, quer dizer que a palavra não é um material efetivo. Para eu realizar a concretização dos propósitos que eu desejo, propósito elevado. Então, não são as palavras. Aí ele vem novamente fazendo uma analogia. A casa reclama pedra e cal. Lembra que a obra é de 1900, hoje em dia não se constrói mais assim, tá? A casa reclama pedra e cal. A ferrovia pede trilhos adequados. A usina solicita uma aparelhagem também adequada. Se na vida física há necessidade do aproveitamento de recursos vivos e substanciais, como dispensar a boa vontade e os valores do homem nas edificações do espírito? Então, não basta a sua palavra, a palavra não é o suficiente, é necessária a tua boa vontade. Não é aquilo que a gente diz, olha, eu não sei muito não, mas eu tenho minha boa vontade para fazer. Imagina você ir para um trabalho já com má vontade. Então, o primeiro ponto, olha, o que eu tenho é boa vontade, eu não sei fazer isso. Mas eu tenho a boa vontade. Porque boa vontade não é fazer o que se quer, é fazer o que é preciso. O que é preciso. Porque nem sempre a gente quer, né? Mas eu carrego a minha boa vontade. Às vezes não quero e não sei. Mas eu vou. Com má vontade ninguém consegue fazer. Você imagina a pessoa vir para o estudo desse com má vontade? Vai aprender alguma coisa? Não vai. Ela vai ficar ali sentada me criticando todo o tempo. Pensamento de vida é show. Agora, com a boa vontade de vir, de ouvir, de aprender, muda totalmente. Então, primeiro, como dispensar a boa vontade e os valores do homem? É o que você tem ali para, vamos dizer assim, trabalhar isso dentro de ti. Então não tem como dispensar nem a boa vontade, nem os valores dos homens nas edificações do espírito. Então, para eu edificar o espírito que eu sou, aí ele colocou homem e espírito. Ele fala de personalidade e espírito. Por que diz? Ele fala homem e espírito. O homem é a personalidade. O que é a personalidade? É o ser que eu sou hoje.
é tudo aquilo que eu recebi da minha educação acadêmica, educação doméstica, o país que eu estou, a família que eu estou. Isso construiu uma personalidade, é o que somos. Mas nós não somos isso, nós somos espírito, nós estamos revestidos dessa personalidade. E para eu trabalhar o espírito, eu não tenho como dispensar a personalidade. Entende? Que é esse ser que nós construímos. Então eu preciso da boa vontade dessa personalidade que eu sou, que eu estou, e preciso também dos valores, para que eu possa edificar o espírito. Então isso quer dizer o quê? É um trabalho de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Inúmeros corações dirigem-se a nós. Isso é Humberto de Campos falando. Tem muitas pessoas aí no mundo físico se dirigindo para nós, suplicando auxílio. Aí ele pergunta: mas como lhes ministrar o socorro fraterno? Pede auxílio, como fazer isso de forma fraterna? Esperam que as almas desencarnadas lhes tomem a iniciativa. É como diz, não dá para te ajudar de forma fraterna, não. Mas é assim mesmo, esse trabalho não é meu, não, esse trabalho é teu. Essa resposta é grossa? É grossa, né? Às vezes a gente está no evangelho, o pessoal diz: nossa, tia, o lombo está doído. Mas é isso, não tem o que passar muito na nossa cabeça, não. Primeiro que nós somos repetentes, e bote repetente nisso. A gente não faz, não é porque não sabe, é porque não quer. Então não tem mais como pegar. Não, como ele diz aqui, né? Inúmeros corações dirigem-se a nós suplicando auxílio. Ele pergunta: mas como lhes ministrar o socorro fraterno? Esperam que as almas desencarnadas lhes tomem a iniciativa, que os espíritos tomem a iniciativa e nos diz assim: olha, vamos, você vai fazer isso. Não, você vai sim no lugar tal. Não, você tem que fazer isso. Cadê o livre-arbítrio? Se os espíritos começarem a fazer isso, eu não estou crescendo, não. Isso não é. Eu estou apenas repetindo o que estão me pedindo para fazer, mas eu não estou indo com as próprias pernas. É igual você estar brincando com seu filho de videogame, você deixa que o papai vai jogar e vai ganhar para você. E o filho está do lado só olhando. O filho tem mérito disso? Mas é isso que a gente quer. A gente quer que os espíritos cheguem e dirijam a nossa vida. Não sei se você já se deparou, ou se você se identifica, que quando chega numa bifurcação, aí você chama alguém e diz: o que você acha que eu tenho que fazer? Se você encontrar alguém que vai estar sempre te aprontando o caminho, tu vai estar numa zona de conforto, porque se der errado, a primeira coisa que tu diz é o quê? Foi você que mandou. Isso é típico do covarde. Ele não toma atitude porque não quer assumir as responsabilidades das suas escolhas. É um ato de extremo orgulho. Então, quando você vê alguém pedindo a opinião, qual o caminho que eu tenho que ir, e é uma bifurcação dolorosa, parece que é um ato assim, de humildade. Não. É um ato de extremo orgulho e vaidade. Orgulho porque, se der errado, ele não assume a responsabilidade e ainda vai dizer: foi você, Mita, que mandou. Bem que eu não queria ter ido. Entende isso? Então assuma. Escolha. Leia o Evangelho antes, porque o Evangelho normalmente nos dá o caminho. Mas você terá que fazer as suas escolhas. E tem muito, quantas pessoas não buscam o diálogo com os espíritos? Nós estudamos ainda há pouco aqui o juiz Samuel com o rei, quem lembra o nome? Saul. E o que Saul queria? Queria saber como que ele poderia fazer para ganhar a guerra. E o que Samuel respondeu? Que ele iria perder a guerra, que o trabalho dele seria de reconhecer os erros dos israelitas. E aí? Ele quis fazer esse trabalho íntimo? Não quis. O que ele queria era ganhar a guerra.
acabou não ganhando mesmo. Ou seja, perdeu 2 vezes mais. Perdeu a guerra e a oportunidade de melhorar-se. Vocês estão entendendo, gente? Humberto de Campos está bem firme mesmo. Que movimento doutrinário, porém, seria esse em que os amigos experientes, no caso, os amigos do mundo espiritual, a pretexto de proteção e socorro, instituiriam o regime da irresponsabilidade e da preguiça sistemática? Ou seja, os espíritos sempre prontos aqui, você ia procurar, o que eu faço? Faça isso, isso e isso. E o que eu faço? Faça isso. Isso seria preguiça para os encarnados, porque não queriam mais resolver nada. Qual a descoberta, a medicação para curar o HIV? Isso. Pronto, ninguém fica mais no laboratório. Entendeu o perigo? Estariam os mortos, os desencarnados, tão desocupados, não recebendo da vida outra obrigação que essa de converter a grande universidade da existência humana em simples jardim de infância? Os espíritos sempre ali prontos a responder e fazendo aquelas coisas ainda bem básicas do processo da educação. E olha, gente, para ele estar dando essa chamada aqui, a gente hoje talvez não fica meio cri, porque essa chamada. Mas isso deve ter feito muito sentido para muita gente naquela época que estava procurando Chico Xavier. Porque as pessoas procuram os médios, principalmente, eu imagino, sabe, gente? Às vezes chega coisas para mim que eu digo, ai Jesus, dai-nos calma, né? Agora imagina, e olha que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Agora imagina uma figura como Francisco Cândido Xavier, um médio daquela capacidade. Então a quantidade de pessoas que chegavam próximo dele perguntando absurdos. A Mita, até acho que foi a Mita que lembrou, não me lembro, que o pai mesmo dele dizia, pergunta dos espíritos qual é o número lá da loteria, para ver se a gente é muito pobre. Então quantas pessoas não buscavam Chico fazendo perguntas assim, questionamentos absurdos. Basta a gente ver o Pinga Fogo, o 1 e o 2, e aquelas pessoas que estavam selecionadas para fazer perguntas, na época, lá em 71, eram os intelectuais do Brasil. E a gente, mesmo ali, a gente observa as perguntas extremamente banais, algumas. E tudo isso por quê? Porque queria ter o contato com os espíritos para resolver os seus problemas pessoais. Bondosos amigos nossos compareceram às reuniões do espiritismo e aguardam fenômenos estupefacientes, ou seja, de grande espanto. Uau, materialização, uau, mexeu a mesa, uau, essa psicofonia dando tantos detalhes. Intentam, ou seja, pretendem consolidar a fé, firmar sua fé na existência dos espíritos e se dizem necessitados de paz íntima. Todavia, esperam as manifestações maravilhosas dos desencarnados, como se todas as suas construções interiores dependessem disso. Não, se eu ver um espírito se comunicando, eu vou mudar totalmente intimamente. Acha que o fato de ver já vai fazer a mudança. Entende? Se o espírito responder essa pergunta que eu estou aqui pensando, eu vou mudar totalmente. Gente, isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, o que falaram para ele? Se tu realmente é quem diz ser, salva a ti mesmo. Todavia, espero as manifestações maravilhosas do desencarnado, como se todas as suas construções íntimas dependessem disso. Às vezes, recebem o que pedem, mas ficam na situação do espectador que se espantou lá no circo. Lembra do circo? Se espantou com o quê? Vendo as acrobacias do atleta,
dançando numa corda frágil, a 15 metros de altura, ou contemplando boquiaberto o mágico que engole fogo. Fim do espetáculo, volta para casa a fim de atender às obrigações pertinentes à família e à rotina de luta redentora. Ocorre o mesmo nas observações espirituais. Terminada a injeção de emotividade nas nossas reuniões mediúnicas, nas reuniões de materializações, o estudante, o crente e o investigador, que realmente são características. Tem aquele que é o estudante, né, que está ali na condição de aprender, tem o crente que acredita piamente e tem aquele investigador que está ali só verificando. O que acontece com eles? Regressam ao campo habitual, volta para a sua vida, onde os deveres de cada dia lhes aguardam um testemunho de amor e compreensão. Daí essa necessidade de renovação do pensamento que os desencarnados esclarecidos apregoam. Então, apesar de terem participado de uma reunião, de ter ouvido todos aqueles testemunhos, comenta, é legal, mas volta para a sua vida como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Nada. Eu me recordo que uma vez eu estava num congresso e tinha 8.000 pessoas no Paraná. É muito bonito o trabalho que eles fazem lá. É o único encontro que não se paga a inscrição. E éramos quase 8.000 pessoas. Muito legal. E aí quando o rapaz que estava ali conduzindo, aí o rapaz disse, olha, nós somos aqui aproximadamente 8.000 pessoas. Aí eu olhei, digo, meu pai, bastou um Chico para fazer o que fez, bastou uma Irmã Dulce para fazer o que fez, bastou uma Madre Teresa para fazer o que fez. Se nós somos 8.000 pessoas e ainda não fazemos diferença, é porque nós somos iguais a todo mundo. A nossa vida no nosso cotidiano é como se não conhecêssemos o Espiritismo. Né? Daí essa necessidade de renovação do pensamento que os desencarnados esclarecidos estão apregoando. É necessária essa renovação de pensamento. Muitos companheiros se aproximam de nosso plano e pedem qualidade de cooperação, esquecendo-se, porém, de que eles são portadores delas. Delas o quê? Dessas qualidades de cooperação. Apenas necessitam dilatá-las. É como dizer assim, você tem capacidade, com educação e proveito. Esse desenvolvimento, contudo, não pode ser uma realização do exterior para o interior. Não são os espíritos que desenvolvem os médiuns, e sim estes, os médiuns, que apuram as faculdades receptivas. Então a gente estuda, aprende, mas é um médium que vai desenvolver a sua faculdade. E nós sabemos que o ponto ápice para um bom médium é a sua conduta moral. Os espíritos poderão fazer isso por nós? Alargando as suas possibilidades de colaboração e valorizando-as pelo estudo constante e pela aplicação própria às obras da verdade e do bem. Os espíritos podem nos obrigar a estudar? Não, é uma escolha nossa. Somos nós que temos que ir. E uma vez esse estudo, aplicar próprias obras da verdade e do bem. Os espíritos podem me obrigar ou me obrigam a realizar o bem? A me esforçar para fazer o bem? Não. Por isso é que ele diz, é de dentro para fora. Gente, Jesus, por um acaso, obrigou os seus discípulos? Quando Judas se predispôs a fazer a cotinha, ele disse, pode fazer, Judas. Mas cuidado para te não te curvar pelo peso dessa sacolinha. Que dizer de uma pessoa que aspira ao diploma de médico, detestando os doentes? Quer ser médico, mas não gosta do doente. Ou seja, quer ser bom, mas não gosta de fazer o bem. Quer ser moral, mas não tem atitude moral. Não tem lógica.
como apreciar o falador pedante que deseja cooperar nos serviços da sabedoria, mantendo-se nos círculos escuros da ignorância? Quer falar, mas não sabe, não tem conhecimento. Outros propõem-se a receber a luz brilhante do cume, lá do alto, entretanto sentem receio do caminho. Quer a luz, mas não quer fazer o caminho, tem medo. Temem as pedras, os espinhos e as serpentes prováveis. Ontem pela manhã, eu lendo o livro Fonte Viva, tem uma mensagem lá interessante. Eu amo o Emmanuel. Aquele momento que Jesus se aproxima de um cidadão que está no processo de obsessão, e o Espírito diz assim, ele diz para Jesus: que tens comigo? Vens me tirar a paz, o sossego? É interessante. Imagina Jesus tirando o sossego de um espírito perverso. E aí Emmanuel faz o comentário. Eu vou pegar esse texto para a gente estudar no domingo no Evangelho, que vai cair direitinho. E aí você diz, mas como que Jesus vem tirar a paz? Sim, quando o bem chega, ele incomoda muito o mal. Ele tira o mal da sua zona de conforto. E ele tinha consciência disso, né? O Espírito tinha consciência. Você vai me perturbar. Então ele diz, outros propõem-se a receber a luz brilhante do cume, entretanto sentem receio do caminho, temem as pedras, os espinhos e as serpentes prováveis. Quando a gente vê o nosso Kardec, no livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade avisou tudo o que ele iria passar, depois de 10 anos, ele pegando aquele texto e fazendo uma nova anotação, ele diz, tudo que o Espírito de Verdade falou, eu passei. E as maiores dificuldades foi dentro da Sociedade Espírita Parisiense. Aqueles que estavam batendo no ombro dele, dizendo, meu amigo, na ausência dele, olha, destruindo Kardec. Dentro da Sociedade Espírita. Talvez ocultas, as serpentes, né, prováveis, talvez ocultas nas várias regiões que separam o vale da montanha. Aí eu pego a frase de Jesus, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O percurso não é de flores e nem de louros. O percurso é doloroso, porque a gente está no planeta de provas e expiações, ou seja, nós vivemos em um planeta de espíritos muito adoecidos, como nós. Obrigá-los a ajudar o enfermo, obrigá-los a soletrar o alfabeto e a fugir das tentações não é atitude compatível com a lei da vida e liberdade que nos rege. Então, espírito nenhum vai nos obrigar a subir. Vá lá, você vai subir. Não, eu não consigo. Vai subir sim. Cadê a lei do livre-arbítrio dado por Deus? O próprio Jesus, segundo a venerável lição do evangelista, permanece à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará com as bênçãos divinas. Ele, o mestre, traz a sabedoria, o amor, a luz e a revelação, mas não tem a chave que pertence ao aprendiz, filho de Deus e herdeiro da vida eterna, como ele próprio. Então, essa chave, ele vem, Jesus vem, veio e vem. Cada vez que a gente abre o Evangelho, Jesus está presente a nos trazer lições, mas ele não tem a chave para abrir a porta do meu mundo íntimo. Então é aquilo que a gente fala muito aqui em estudo. Aqui todos nós estamos ouvindo, mas cada um é responsável com o que vai fazer no seu mundo íntimo, do que está ouvindo. Alguns conseguem assimilar 5%, 20%, alguns nada.
E não tem, é impossível o texto entrar no teu mundo íntimo se você não o permitir. Então, como é que a gente faz? Que coisa complexa. Então, como é que é entrar? É apenas ouvir? Não. Como é que é entrar? É trabalhar isso no teu mundo íntimo, na tua vida, no teu cotidiano. Isso vai doer. Porque você quer fazer uma coisa e o estudo te ensinou outra coisa. Tu quer pisar e o estudo diz não pise. Tu quer não fazer e o estudo diz faça. Isso nos promove dor. Então, nesse momento, é você com você. Isso é mundo íntimo. É a luta íntima, é o bom combate. É impossível mexer no meu mundo íntimo apenas meditando ou apenas estudando. O estudo, ele levanta o tapete para me mostrar a poeira que está lá embaixo. Mas eu tenho que fazer o movimento de tirar essa poeira daí. Entende, gente? Ou está difícil? Da mesma forma que Jesus tem. Né? Deus não obrigou Jesus a ser bom. Ele escolheu o caminho certo. É por isso que nós, os terrícolas, estamos aqui na Terra. Lembra ontem nós falamos no Evangelho, sempre lembramos. Perante a criação, é só 1% que se rebela. E nós fazemos parte desse 1%, que escolhe a não seguir o caminho do bem. Pronto. E Deus permite, porque Ele dá o livre-arbítrio e respeita. Agora esse finalzinho aqui é muito legal. É como se você dissesse, mas calma que não é bem bagunçado assim, não. Tem um time para isso, tem um tempo. Poderia efetivamente violentar a habitação e destruir o impedimento, porque ele está dizendo, Jesus não tem a chave para entrar no nosso mundo íntimo. E aí você imagina Jesus arrebentando a porta do teu mundo íntimo para adentrar? Não tem como. Foi o Cristo. Hã? Mas não é uma pergunta. Não é uma pergunta, ele afirma. Foi o Cristo. Eu é que estou a perguntar, né? Teria como Jesus fazer isso? Você imagina Jesus fazendo isso? Porque o que a gente reconhece nos espíritos nobres é a sua capacidade de respeitar as leis que regem o universo. Ele sabia da probabilidade do suicídio de Judas, mas ele não impediu. Mas orientou. Livre-arbítrio. Foi o Cristo, Senhor e organizador do planeta, porque a gente sabe que Ele é o governador do planeta, organizador, quem forneceu ao usufrutuário do mundo a matéria-prima para a edificação temporária em que se mantém. Mas, administrador consciencioso e justo, sabe que, acima de tudo, permanece a autoridade do Pai e espera, nos casos de rebeldia e endurecimento, que o doador universal se manifeste. Olha, as palavras de Humberto de Campos são espetaculares. Doador universal. Porque quem que nos dá a vida? Quem que nos dá o ar? Quem que nos dá o corpo? Doador. E, por vezes, a ordem suprema é de bombardeio demolidor. Entendestes? Então, vem as informações, vem as lições, vem os convites. A misericórdia divina é de uma tolerância infinita, mas chega uma hora, bombardeio demolidor. Aí, então, não há necessidade de chave para abertura, não. Derruba a porta. Derruba como? Os impactos diretos do sofrimento modificam a habitação. Como o bombardeio dor nos modifica. Por isso que o Livro dos Espíritos diz que é o último recurso que Deus utiliza para trazer o filho, é a dor. Apenas com a circunstância desagradável de que o dono, por muito tempo, se aprisiona na perturbação e na dor,
antes de retomar a oportunidade de uma nova construção. Então é o que ele fala, vai ficar preso no corpo, preso na dor. Gente, basta a gente olhar o nosso planeta. Até uma nova construção. Então, Humberto de Campos aqui nos traz assim realmente a uma reflexão íntima. E é interessante que mudou bastante, né? Mas é como se, aproveitando a última, falando de Samuel e Samuel e Saul, e vendo ali Samuel contando, disse, olha, eu errei. Como juiz, eu errei. Estou aqui no mundo espiritual, eu reconheço que errei. E estou aqui a te falar. Muda. E olha, ele fez o convite, mas ele tinha como entrar no mundo do Saul e obrigá-lo a fazer o que ele estava ensinando? Não. E Saul se prendeu. Aí vem ao bombardeio demolidor. Foi bom, gente? Deu para compreender? Né? Em grupo é melhor, né? Que a gente vai ticando devagarzinho. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente quer que os espíritos se aproximem da gente, coloque um pozinho sobre nós e que tudo se modifique. A gente não consegue entender que essa é uma construção e uma responsabilidade nossa. Então, toda e qualquer mudança íntima, a responsabilidade vai partir de cada um de nós. Então, é uma questão de querer. Quando Madalena encontrou Cristo, ela quis a mudança. Ela pagou o preço da mudança. Ela foi para o sacrifício. Quando Paulo de Tarso também encontrou Cristo às portas de Damasco, ele também pagou o preço, ele também foi para o sacrifício. Então, esse é o movimento que nós temos que entender. A mudança interna, ela não é um presente dado por algum amigo espiritual ou por Deus. Deus nos dá a oportunidade, mas quem faz essa conquista somos nós. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. Vamos fazer uma autoavaliação. Vamos ver em que momento nós estamos dando desculpas para não participarmos do trabalho. A palavra sorte em espiritismo, ela nem existe. Porque sorte estaria fora da lei de causa e efeito. Estaria fora da lei do merecimento. Então não é sorte, é merecimento. O homem é a personalidade. O que é a personalidade? É o ser que eu sou hoje. Mas nós não somos isso, nós somos espírito, nós estamos revestidos dessa personalidade. E para eu trabalhar o espírito, eu não tenho como dispensar a personalidade, que é esse ser que nós construímos. Então eu preciso da boa vontade dessa personalidade, que eu sou, que eu estou, e preciso também dos valores. Não assuma, escolha. Leia o Evangelho antes, porque o Evangelho normalmente nos dá o caminho. Mas você terá que fazer as suas escolhas. A gente estuda, aprende, mas é um médio que vai desenvolver a sua faculdade. E nós sabemos que o ponto ápice para um bom médio é a sua conduta moral. Os espíritos poderão fazer isso por nós? Os espíritos podem nos obrigar a estudar? Não, é uma escolha nossa. Somos nós que temos que, e uma vez esse estudo, aplicar próprias obras da verdade e do bem. Por isso é que ele diz, é de dentro para fora. Aí eu pego a frase de Jesus, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O percurso não é de flores e nem de louros. O percurso é doloroso, porque a gente está no planeta de provas e expiações, ou seja, nós vivemos em um planeta de espíritos muito adoecidos, como nós.
Cada vez que a gente abre o Evangelho, Jesus está presente a nos trazer lições, mas Ele não tem a chave para abrir a porta do meu mundo íntimo. Então é aquilo que a gente fala muito aqui em estudo. Aqui todos nós estamos ouvindo, mas cada um é responsável com o que vai fazer no seu mundo íntimo, do que está ouvindo. Alguns conseguem assimilar 5%, 20%, alguns nada. E não tem, é impossível o texto entrar no teu mundo íntimo se você não o permitir. Então como é que a gente faz? Que coisa complexa. Então como é que é entrar? É apenas ouvir? Não. Como é que é entrar? É trabalhar isso no teu mundo íntimo, na tua vida, no teu cotidiano. Isso vai doer. Porque você quer fazer uma coisa e o estudo te ensinou outra coisa. Tu quer pisar e o estudo diz não pise. Tu quer não fazer e o estudo diz faça. Isso nos promove dor. Então, nesse momento, é você com você. Isso é mundo íntimo. É a luta íntima, é o bom combate. É impossível mexer no meu mundo íntimo apenas meditando ou apenas estudando. O estudo, ele levanta o tapete para me mostrar a poeira que está lá embaixo. Mas eu tenho que fazer o movimento de tirar essa poeira daí. Entende, gente? Ou está difícil? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.